Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Tá? Acabei de colocar a aula de vocês para gravar, tá bom? E ao longo desses nossos últimos encontros, nós estávamos fazendo uma abordagem de um problema muito importante, né, a nível social, que é o caso da violência contra a mulher. Né? Nós realizamos dinâmicas, falamos a respeito desse assunto, né, sobre a participação do psicólogo de atuação, né, nesse cenário. E quando a gente pensa nesse cenário que envolve essa atuação, nós precisamos entender como a saúde pública e como o SUS estão preparados para lidar com essa situação. E quando a gente fala da atuação do SUS e da atenção básica, nós não estamos falando apenas da violência contra a mulher, mas estamos falando de toda a perspectiva que leva o indivíduo ao risco do adoecimento vital. Tá bom? Eu vou espelhar aqui o slide, só um minuto. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim, perfeito. Então, olha só, o que nós vamos abordar hoje é a atenção primária à saúde no SUS, o seu contexto, os seus desafios. Então, pessoal, quando a gente fala em atenção primária, né, lógico que essa palavra primária mostra que essa é a primeira atenção que o indivíduo encontra quando ele busca o atendimento de saúde, né? A gente conhece também como atenção básica, né? A gente chama como primeiro acesso à saúde, entre outras características. Mas para a gente pensar um pouco sobre isso, é importante a gente lembrar um pouco sobre, né, essa relação que nós temos do que nós chamamos de atenção primária à saúde, que é a APS, e a atenção básica, que é a AB, né? Desde 40 anos atrás, mais ou menos, ou seja, desde o momento que começou-se a pensar no SUS, algumas coisas já preocupavam as pessoas no cenário brasileiro. O Brasil, há 40 anos atrás, ele estava vindo de um período marcado pelo regime militar. Né? O golpe militar foi uma característica que, no Brasil, teve reflexos muito fortes no cenário de saúde. Porque, naquela época, o regime militar ele se sentia na autoridade de prover aos habitantes da população brasileira apenas aquilo que eles achavam importante a nível de saúde. Então, por exemplo, se hoje uma pessoa precisasse tomar uma vacina A, uma vacina B e uma vacina C, o governo militar determinava o seguinte: olha, esse mês nós só vamos aplicar a vacina A. E se você falasse, mas eu preciso da B e da C, eles iam falar, não tem problema, não tem importância nenhuma para a gente isso. Você só vai tomar A e pronto, se não quiser, vai embora. E dessa forma, o governo militar acreditava que está fazendo um favor para a população. Não, a gente oferece o que tem. Se quer ou se não quer, não tem problema. Mas eu estou oferecendo. E ele se achava, né, como se fosse o maior provedor de saúde que poderia existir. Isso criou uma revolta entre a população brasileira. E entre os principais grupos sociais que formavam a sociedade do país. E eles começaram a entender que não era possível continuar do jeito que estava. Essa nova ideologia, essa nova forma de revolta social, deu origem às discussões, né? Deu origem aos pensamentos que originaram o SUS. Tá? Mas olha que coisa interessante. Quando essas discussões surgiram, surgiu a primeira sigla que a gente usa aqui. É a B, que significa atenção básica. Né? Gente, o que é que nós entendemos por atenção básica? Né? Como o próprio nome já diz, a atenção básica, né? Ela é
aquela estrutura mais essencial, né, e mais básica possível, né? E como uma atenção básica, ela é constituída como um pilar, né? Quando a gente tem um pilar numa obra, o que é que significa um pilar? Significa dizer uma estrutura, né, que vai sustentar todas as outras partes daquele local. Então, gente, a atenção básica, ela vai sustentar nada mais, nada menos do que todo o serviço de saúde, né? É interessante falar sobre isso, por quê? Porque nós temos hoje na sociedade o que nós chamamos de atenção primária, secundária e terciária. E é na atenção primária que nós temos a atenção básica. Então, se a gente consegue fazer uma abordagem, por exemplo, desse indivíduo precocemente, evitando com que ele adoeça, nós vamos evitar, por exemplo, a sobrecarga dos hospitais. Nós vamos evitar, por exemplo, o aumento de consultas no centro de referência, e assim nós vamos deixar esses serviços de maior complexidade mais folgados, né? E por que a gente quer fazer isso? Por que a gente quer deixar a atenção secundária e terciária mais folgados? Poxa, a gente tem um pensamento óbvio para isso. Primeiro, ninguém quer tratar doente. Ninguém quer ter pessoas com a doença já instalada. Ao contrário, a gente quer evitar esse processo de adoecimento. A gente quer fazer com que as pessoas não passem por isso, né? E o segundo tem a ver com os valores que o Ministério da Saúde gasta quando a gente tem um paciente internado, né? Como é que isso vai se adaptar na saúde mental? É muito simples. Se você consegue realizar atividades onde aquele indivíduo que tem probabilidade de ter um transtorno mental, ele pode realizar uma terapia, ele pode realizar algum encontro com um profissional específico, um grupo de apoio, isso evita ele de ter um agravamento da doença, de ter um surto, de necessitar ser internado. Ou seja, nós percebemos aí como essa estrutura é importante. Só que, gente, olha só. Quando o SUS nasceu, um pouco depois, sendo mais preciso, em 1994, né, houve uma ferramenta do SUS que nasceu, né, para transformar a saúde pública no Brasil. Na época, era conhecida como Programa Saúde da Família, ou PSF. Com o passar dos anos, esse programa mudou a sua sigla e virou Estratégia Saúde da Família. Agora eu pergunto para vocês, gente, vocês sabem diferenciar para mim, né? Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre programa e estratégia? Vocês conseguem pensar em algo? Bom, o que é importante a gente falar sobre esse processo de programa, né, e estratégia? Quando nós falamos em um programa, nós estamos falando de uma forma que nós temos de já determinar o que o profissional ele deve realizar lá no seu ambiente de trabalho, né? Ou seja, você tem ali, né, uma pré-determinação de como realizar suas atividades. Olha, o paciente chegou aqui, você faz isso e outro. Pronto. A estratégia é quando você se depara com as dificuldades, né, do cotidiano social e você consegue pensar no que é melhor para resolver. Você consegue pensar em como agir perante aquela situação. Isso, gente, é um pensamento inovador, né? Isso é um pensamento que vem transformar a forma como o profissional de saúde ele vai ver o seu usuário
e o cenário onde a gente está inserido. Quando foi, como eu disse para vocês, em 94, a estratégia da família, o programa Saúde da Família surgiu, logo depois mudou-se o nome. A estratégia Saúde da Família foi uma ferramenta capaz de aproximar ainda mais o profissional da saúde do usuário do serviço público, né? Dessa forma, nós tínhamos, por exemplo, a presença de um médico lá na casa daquele indivíduo. Aquele habitante tinha acesso a um terapeuta ocupacional, a um fisioterapeuta, a um psicólogo, entre outros, né? Então, nós percebemos, né, que isso aproximou os serviços da população. Isso é uma coisa boa? É uma coisa excelente, né? Porém, com o nosso atual governo federal, né, o presidente, ele diminuiu, tá, os recursos financeiros destinados a, por exemplo, as estratégias de saúde da família e aos núcleos de atenção à saúde da família, que a gente chama como TASF, né? Só para vocês terem ideia, no ano de 2017, nós tínhamos praticamente um pouco mais de 60% da população brasileira com cobertura para a estratégia saúde da família, tá? Esse número ele variou, né? Hoje em dia não, ele já mudou, né? Devido a essa, vamos dizer, essa falta de interesse no investimento na área, tá? De avanços e desafios na estratégia na PS, com ênfase em acesso e qualidade da. O que a gente quer falar com acesso e qualidade? É importante a gente entender, pessoal, que na atenção hospitalar, né, quando você vai lá no seja qual, eles buscam muitas certificações, né? Tem a UNA, aí elas representam, né, que aquele serviço de saúde oferece, né? Os hospitais, eles têm buscado muito essas certificações, que representam a qualidade, né, da atenção hospitalar. E aí, devido aos grandes erros e agravos cometidos com os pacientes, os hospitais têm cada vez mais falado sobre qualidade e segurança do paciente. Mas olha que coisa interessante. Chegou um momento onde alguém, né, pensou, como é que nós temos a atenção básica, que hoje é tida como pilar, né, com uma sustentação dos outros serviços, né? E a gente não se preocupa com a qualidade da assistência. Por que a gente não se preocupa com o serviço, talvez, mais essencial que nós podemos ter? E isso fez, né? Isso ligou uma lâmpada na cabeça do. Como é que a gente tem um serviço que é tão importante, tão essencial, e a gente não faz nada para melhorar a qualidade dessa assistência? A partir de então, as pessoas começaram, né, os órgãos, entre outros, começaram a pensar como poderia haver, né, uma forma da gente mudar, da gente valorizar. E a estratégia Saúde da Família, gente, foi essa nova forma. Foi a forma que nós tivemos de poder dar atenção, aumentar a qualidade da assistência para o nosso usuário. Tá? E dentro dessa discussão, o que é que a gente pode visualizar? Olhem só no slide. Propostas para fortalecer a estratégia saúde da família, com vistas à universalização, integralidade e equidade do SUS. Gente, olha que coisa interessante.
Nós, quando falamos da formação do SUS, quando falamos da Lei 8.080, que foi a lei que instituiu o SUS, né, vemos que havia o que nós chamávamos de princípios e diretrizes do SUS, como universalidade, integralidade, equidade. E essas características, elas também foram refletidas na estratégia de saúde da família, né? Principalmente a universalização, a integralidade e a equidade do SUS. Hoje, quando a gente fala em saúde no estado do Pará, na Amazônia como um todo, nós vamos perceber que esses elementos citados anteriormente, eles não possuem tanta força da forma que nós gostaríamos no nosso estado. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes, para conseguir ter acesso a um serviço de saúde, é meio complicado. Será que esse princípio da universalização é tão aceito assim? Não, né? Isso tem a ver com características culturais e sociais da população como um todo. Tá? Bom, outra coisa importante é o que nós chamamos de política, pesquisa e educação para promover a qualidade da estratégia de saúde da família, da atenção primária em saúde e da atenção básica. Essa educação ela é conhecida mais especificamente como educação em saúde. E o que é que nós chamamos ou conhecemos por educação em saúde? A educação em saúde, gente, é todo tipo de educação. Nós conseguimos, ou nós tentamos repassar à população em geral. Então, nós falamos sobre hábitos alimentares, né? Nós falamos sobre a importância da realização físicas, nós precisamos falar sobre a mudança dos vícios sociais. Então, a educação em saúde é uma das manobras da estratégia saúde da família que mais trazem resultados positivos em nível de saúde, né? E olha que coisa interessante, falar de educação, né? Ter essa relação de educação e saúde é uma manobra que a gente não tem gasto financeiro para realizar, né? Você acaba encontrando uma forma, né, de mudar a vida das pessoas, evitando, né, uma internação hospitalar e fazendo isso de uma maneira super barata. A gente se pergunta e pensa assim, professor, já que é uma coisa tão barata, será uma coisa assim tão pequena, será que é fácil da gente realizar educação em saúde? Não. Infelizmente, educação em saúde não é todo profissional da saúde que sabe realizá-la ou que sabe respeitá-la. E isso nos mostra que o momento, a questão educacional ainda é um grande elemento a ser levado em consideração dentro da atenção primária, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, olhem só, o que é que a gente percebe? A gente percebe aqui um cenário histórico, né, que vai desde a ditadura à democracia, né, onde nós vamos ter o que nós chamamos de reforma sanitária. E a partir da reforma sanitária foi quando, né, a Constituição, a nova Lei 8.080, começou a englobar de uma forma muito mais presente a saúde mental, né? E aí a gente para e pensa o seguinte, professor, antes, né, por exemplo, da Lei 8.080, né, do surgimento do SUS, a gente já falava, por exemplo, sobre saúde mental, a gente já tinha alguma ferramenta que poderia
respeitar esse processo? Sim, né? A gente já falava sobre saúde mental, porém, né, nós não tínhamos essas políticas e ações extremamente concretizadas. Isso é um grande problema, né? E aí, o que foi que aconteceu? A partir desse momento democrático, até os anos atuais, houve, né, várias formas de amadurecimento dessas políticas, né? Nós tivemos, né, como dizer, nós tivemos o aumento da criatividade, né, desses elementos da atenção básica, com o ponto de da gente reduzir, por exemplo, o número de internações por motivo de adoecimento mental. Aí, interessante, né? Então, agora, né, você vai criando estruturas políticas, capacitando, né, profissionais para que esses possam lidar melhor com o processo de adoecimento mental. Bom, vamos continuar aqui com nossos slides. E aí, é importante a gente falar um pouco sobre o contexto que nos envolveu, né? Então, na época do regime militar, foi conhecido, por exemplo, como anos de chumbo, né? Passamos pela ditadura até o nascimento da democracia. Essa democracia foi muito importante para a instituição do SUS, né? Mas só que a criação do SUS como um todo, ele, se fosse somente isso, ele não ia favorecer o avanço das ações de proteção ao portador de transtorno mental. Porém, a reforma sanitária que acompanhou a democratização do SUS fez com que a atenção primária de saúde ficasse mais forte, né? Então a gente teve mais recurso financeiro, nós tivemos mais apoio político, nós tivemos o aumento de profissionais participantes na atenção primária. E por que é importante falar sobre isso, gente? Porque hoje em dia, se a gente for avaliar, por exemplo, a maioria dos estudantes, como vocês, e a gente perguntasse assim, pessoal, vocês já pensaram em trabalhar aqui na atenção primária? Será? Né? Será que a maioria já não pensou em trabalhar apenas em hospitais? Pensou em, por exemplo, abrir uma clínica própria ou coisas do tipo? Ou seja, nós ainda temos um número muito pequeno de professores e de profissionais que querem, por exemplo, ir para este lado, né? Falar sobre saúde pública, né? E trabalhar principalmente com saúde pública. E isso é uma grande dificuldade que nós temos dentro da atenção primária. Tá? Bom, olhem só, a reforma sanitária, motor e curso dos esforços em favor de um sistema público universal, integral e equânime, com uma atenção primária forte, principalmente nas periferias urbanas e nos rincões remotos do país. O que é que essa frase ela quis nos dizer? Gente, a atenção primária em saúde, né, ou a nossa atenção básica em saúde, ela não foi criada, tá? Ela não é feita apenas para populações economicamente mais desfavoráveis, tá? Quando a gente fala de atenção básica, nós estamos falando de um serviço público de saúde que pode ser utilizado, né, para todos os níveis, né? O indivíduo que tem condições boas financeiras, ele pode utilizar a atenção primária? Claro, gente. E ele deve utilizar. Sabe por quê? Olhem que curioso. No Brasil, né, vamos imaginar que a atenção primária ela é responsável pela prevenção, nós já sabemos disso. E olha que curioso, no Brasil, as pessoas com menos condições financeiras são as que mais utilizam a atenção primária, ou seja, os serviços de prevenção em saúde. Então, lá no bairro mais periférico, nós temos aquela população que
vai à unidade de saúde, né? Faz um acompanhamento com o médico fazendo check-up, diferente de bairros mais centrais, né? Onde as pessoas já têm o hábito de procurar o serviço hospitalar. Então, por exemplo, eu só vou para o médico quando eu estou passando mal. Eu vou direto para a urgência e emergência. Isso mostra uma conduta não tão preventiva, né? Ou seja, vamos falar de uma conduta que se preocupa diretamente apenas com o tratamento de doença. Isso é perigoso? Claro que é, a gente já falou sobre isso, né? Pensar só em tratamento de doença é sobrecarregar, por exemplo, o sistema hospitalar. Agora nós estamos passando por esse momento de pandemia e foi hoje, se eu não me engano, o governador declarou a mudança do bandeiramento, né? Então nós saímos, né, do bandeiramento vermelho e fomos para o bandeiramento laranja. Então agora os restaurantes podem fechar, né? Como é que a gente podem fechar meia-noite, né? Está liberado a venda de bebida alcoólica. Sabe o que vai acontecer, gente? As pessoas vão voltar a cometer os mesmos hábitos de perigo de antes, né? Por quê? Porque o que nós necessitamos é de educação em saúde, é de transformar e mostrar que cada um tem um papel fundamental nesse processo, né? Ou seja, a gente percebe como nem sempre a culpa é de um governo, é de um político, como muitas pessoas acabam declarando, né? Então, a gente precisa entender que o nosso serviço de atenção pública, a nossa atenção básica, é de todo mundo, né? É um serviço que deve ser realizado e utilizado por toda a população, tá bom? Gente, eu sei que eu estou, sei lá, um pouco empolgado falando rápido. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a fazer, sim ou não? Professor, é só assim, acompanhando essa sua linha de raciocínio aí, nesse Sim, pensamento, como é que eu posso dizer? Você falou essa questão da educação, essa questão das pessoas, consciência, né? E sim, assim, é mesmo, eu não sei se eu posso fazer essa comparação, mas, por exemplo, a questão do saneamento básico, a manutenção nas ruas, as limpezas. Aí as pessoas vivem reclamando, por exemplo, questão de prefeitura, o prefeito não manda limpar, mas aí o prefeito, por exemplo, escala as pessoas, determina o grupo de limpeza e coloca as pessoas para limpar, digamos, os bueiros, mas no outro dia o morador está lá jogando lixo no mesmo lugar, fora de horário que o carro do lixo não passa. Então, eu acho que tudo é uma questão assim, de conscientização, que, como você diz, por mais que, digamos, o governador permitiu até a meia-noite, liberando isso, liberando aquilo, mas é uma questão de consciência das pessoas se conscientizarem e ver que não é o momento para muitas coisas. Você está entendendo? Por mais também, ou por outro lado, que ele, digamos, não permita, coloque aí alguns decretos, algumas normas, sim. mesmo assim, as pessoas se trancam em ambiente, em casas noturnas, em lugares fechados, como a gente sempre, todo dia assiste na televisão, que a polícia invade, chácaras que as pessoas colocam um número de quantidade de pessoas lá e acabam ficando daí aglomerados, sem máscaras e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas não se conscientizam, né? Então, não vai Exato. adiantar de nada se não houver essa educação no indivíduo, né? Essa conscientização. Estou certa? Claro, esse seu exemplo foi muito bem dado, e é isso mesmo que a gente fala, né? Você citou o exemplo da limpeza, né? Olha, o Uhum. pessoal tá ali, tá caminhão tirando Isso. lixo do canal, o caminhão saiu, a Uhum. gente jogando as colheres. Jogando colchão, tudo, cama, velho, o que for possível lá e formando de novo aquele montouro de lixo, entendeu? E Sim, aí o que vai sim. acontecer? O canal vai encher novamente quando chover, não é isso? Pois é, e aí a gente percebe que realmente não é falar da boca para fora. Realmente precisa da participação de todos dentro desse processo, né? E olha, a gente está usando esses exemplos
exemplos, né? Saneamento básico, coronavírus, mas a gente tem isso na saúde mental. Principalmente quando a gente fala da educação das pessoas e os estigmas que elas carregam sobre o portador de transtorno mental. Porque tem gente que olha o portador de transtorno mental, vê ele como um inútil, vê ele como um delinquente, vê ele como tudo que existe de pior. Né? Incapaz, e, lógico, um incapaz. É claro que a gente não pode pensar dessa forma, porque senão a gente vai ficar parado no tempo. A gente vai voltar lá para 1800 e pouco, quando ocorriam aquelas internações compulsórias, entre outras características. Pessoas sofrendo, né? Exatamente. Né? Mas olha só, continuando aqui, gente, em plena democracia, ao acaso da política, é o nascimento da ditadura financeira global. Né? O que essa frase quer dizer? É que, quando a gente fala, né, o DMS, o Departamento de Medicina Social, nós precisamos entender que, desde a época do Brasil colônia, os avanços em saúde, eles sempre estiveram associados a características econômicas. Né? Então, por exemplo, eu quero um crescimento político no área. Eu quero montar um negócio naquela área. Então, eu vou montar ali perto uma unidade de saúde, eu vou montar um hospital. Isso significa dizer que no Brasil, muitas dessas construções estão alicerçadas, né, e baseadas em interesse político. Então, por exemplo, olha, aquele bairro inteiro não tem uma unidade de saúde. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir. Se vai funcionar ou não, eu não quero saber. Só que a população vai ver que eu construí e eu tenho voto. Né? Então, infelizmente, existe muito esse segmento político relacionado a esse entendimento. Né? Bom, a expansão e consolidação da saúde coletiva e do SUS, né? Assim como inovações como a gestão tripartite e controle social. O que significa essa gestão tripartite? Né? A gente pensa em tripartite, a gente pensa em tripé, em participação de 3 elementos ou coisas do tipo. Falar sobre isso é falar sobre o apoio que existe entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Vamos imaginar que um município qualquer, aqui da área metropolitana, precise construir uma estratégia de saúde. Porém, ele não tem dinheiro suficiente para fazer isso. Se ninguém ajudar esse município, ele nunca vai conseguir abrir essa estratégia sem caminho. Então, a gente vai estar postergando um problema gravíssimo. O que é que costuma acontecer? O governo federal, muitas vezes, é acionado e ele fala o seguinte: olha, Estado do Pará, eu vou custear 50% das obras dessa estratégia de saúde da família. Aí o governo do Estado diz o seguinte: perfeito. Então, eu vou custear 40% dessa obra. E o município arca com 10% da obra. Entendeu? Então, isso é uma gestão tripartite. Isso é muito importante, gente, para que a gente tenha um desenvolvimento de ações, né, que possam trazer resultados mais rápidos para a sociedade. Né? Porque se a gente for esperar o município, não, o município está guardando dinheiro, o município está fazendo o que pode para construir, a gente não vai ver tão cedo uma mudança. Né? E aí, isso daí nos mostra que existem várias ferramentas para aprimorar, existem várias ferramentas para amadurecer essa nossa saúde. Né? E assim, gente, nós vamos percebendo todos os avanços que, de alguma forma, nós esperamos dentro do SUS. Né? Esses avanços estão relacionados ao serviço universal integral. Né? Isso relaciona-se na atenção primária sendo a principal porta de entrada de atendimento aos pacientes que utilizam o SUS. A ampliação do acesso e da utilização dos serviços de saúde,
assim como a melhoria da saúde do país. Aí a gente se pergunta, professor, mas por que isso não dá certo de maneira 100% eficaz no Brasil? Isso é por causa da política? Isso é por causa da corrupção? Isso é por causa da educação de saúde que as pessoas, infelizmente, não respeitam? Tudo isso é um motivo, gente. Mas nós temos um outro motivo muito importante. É esse que eu vou mostrar para vocês agora, né? O que é que significa, por exemplo, esse mapa? Esse mapa serve para a gente perceber que o Brasil, gente, ele tem, né, a dimensão. O Brasil é considerado um país continental, né? Ele é praticamente do tamanho de um continente, né? E só o estado do Pará, ele tem um tamanho de aproximadamente 3 países europeus pequenos. Ou seja, o estado do Pará, ele é muito grande, né? E como é que a gente vai realizar, como é que a gente vai falar de valorização da atenção básica em um estado onde as pessoas levam, às vezes, 7 dias para se deslocar entre uma cidade para outra? Ou seja, nós temos aí uma barreira geográfica que também é um problema nesse cenário. Ou seja, nem tudo é culpa de um político, nem tudo é culpa de uma ação específica, de algum político específico. Não. Nós também temos elementos associados às nossas características que dificultam esse processo. Tá? E aí, gente, nós vamos para alguns dados importantes, que são os seguintes. Olha só. A estratégia saúde da família, em 2017, tinha aproximadamente 42.105 equipes, né? E a gente tinha uma equipe para cada aproximadamente 3.000 pessoas, né, em áreas vulneráveis. Isso significa dizer que em 2017 nós tínhamos 63% da população brasileira que era abordada pela estratégia saúde da família. Isso era excelente, gente. Nós estávamos em um caminho de um crescimento exponencial, um crescimento que era assim, né, dava orgulho de ver. E aí, olha que interessante. Em 1998, nós tínhamos apenas 2.054 equipes de estratégia de saúde da família. Já em 2017, né, nós tínhamos 42.105 equipes, né, de estratégia de saúde da família. Ou seja, houve um aumento, né, bem significativo nesse processo. E um dos elementos, gente, que mais ajudou foi a criação de um programa conhecido como Mais Médicos. E esse programa sempre deu o que falar no Brasil, né? Porque, na época, o governo federal queria oferecer aos estudantes, aos médicos brasileiros, uma bolsa de R$ 10.000 para que esses pudessem trabalhar, né, no Mais Médicos. E o que é que muitos falavam? Não, é um valor pequeno. Eles falavam que era pequeno. Não vou. Tá bom. Então, o Brasil decidiu, né, chamar outros profissionais de outros países para atuarem aqui. Isso chamou, né, a atenção de muitas pessoas. Inclusive os cubanos, quando começaram a chegar no Brasil, foram xingados, né? Eram médicos nos aeroportos, criticando aquela escolha. Porém, eles eram os únicos profissionais que tinham coragem e peito para ir para o interior, né, das cidades exercer sua profissão. Só que, gente, aconteceu um outro problema envolvendo o nosso atual governo federal, né? O governo do atual presidente, eles acabaram com o programa dos Mais Médicos. Muitas pessoas acharam legal, porque não gostavam do programa Mais Médicos. Outros acreditam que isso foi um retrocesso nas ações da estratégia de saúde da família e da valorização da atenção básica, tá? Bom, esse nosso outro gráfico, ele serve para a gente avaliar como ocorreu o aumento do atendimento às unidades básicas de saúde. Então, em 1998, de todos os atendimentos de saúde,
41% era na unidade básica. Já em 2013, de todos os atendimentos de saúde, 65,5% era em uma unidade básica de saúde. Então, a gente percebe que há uma valorização. As pessoas querem e procuram as unidades básicas de saúde. Mas nós precisamos, né, ter, por exemplo, um maior fortalecimento. Nós precisamos, né, criar, por exemplo, maiores possibilidades. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Tem algumas falhas, mas tá dando para ouvir, professor. Oi, oi. Oi. Oi, professor. Professor. Oi. Vocês estão ouvindo? Cadê o professor, gente? E foi comer bolo. Ai, ai. Falar nisso, vocês viram um vídeo que está circulando por aí, o professor dando aula remota, que ele fica, gente, tem alguém aí? E aí, tá bom assim? Vocês estão me vendo? Estão vendo os slides? Muito engraçado esse vídeo. É assim mesmo. Não, ainda não vi, não. É muito engraçado. Professor dando aula remota. O professor se empolga falando quando vê ele tá perguntando, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Engraçado mesmo, Assim né? o professor fez, agora ele sumiu. É. Também está quase na hora de acabar, né? Eu acho que caiu a conexão dele, alguma coisa. E aí? Acho que por hoje. Cadê vocês? Parabéns. Será que chegaram a Eu tô fazer uma festa surpresa para o professor lá na hora da aula dele? Pois é. Já faltam 15 para as 22, né? Acho que ele não volta mais. Não. Será que não? Bora esperar mais um pouco. É. E essa aula dele é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. É. A história do Sul. Ai, meu Deus. Na verdade, a saúde da família, né? Ele falou sobre a saúde da mulher na aula passada. Agora você falando sobre a saúde da família no SUS. Tem muita coisa que eu, pelo menos, não conheço muito do SUS, né? Eu trabalhei mais nas instituições, assim, particulares, né? Aí É toda... belíssimo, né? O projeto, a história é belíssima. Mas aí quando a gente chega na prática, que você precisa de um atendimento, nossa, você sente na pele. Quanto Verdade. não tem estrutura para atendimento. Mas é assim, porque eu acho que, na verdade, é como a gente sempre aprendeu desde a nossa primeira aula lá na Estácio, né? Sobre o SUS, que a gente tinha essa disciplina. É uma questão de organização, é uma questão de organização política para a questão de que dinheiro tem. E é uma coisa que tem dinheiro para saúde pública e educação, só não sabem direcionar e investir de forma correta.
mas tem, Também tem muito desvio, né? com certeza. Desvio. Olha, só para você ter uma noção, às vezes o médico ele faz pelo SUS uma cirurgia, um exemplo, digamos que custe 10, ele põe 20 mil, né? Quando não sai um tratamento, por exemplo, um curativo, algo assim, uma consulta, então é tudo superfaturado. Aí fica muito caro. Mas, na verdade, o profissional ganha merreca, porque o profissional da saúde pública ganha muito pouco. É igual o plano de saúde também, paga um valor tão significativo para profissional. É por isso que, às vezes, quando a gente vai em certas clínicas, nem todas as clínicas eles atendem pelo SUS, porque eu ouvi isso de uma médica, que o valor é muito, muito em conta que eles recebem, assim, para prestar o atendimento. Mas, Mesmo, assim, agora, mas aí, tipo assim, nesse trâmite de profissional, aí, o valor encarece quando já sai da mão do profissional para chegar, digamos, no cofre público, né? Para prestação de contas. Aí o valor vai lá para cima. Mas o profissional em si, ele não recebe lá essas coisas, não. Não recebe, né? Enfim, eu acho que o professor não volta, né? Eu também acho que não. Ai, ai. Eu acho que as meninas até saíram, que ninguém fala nada. Oi, queridas e queridos, como diz a professora Ruth. Oi, meninas. Oi, meninas. Nós temos algum trabalho? Atualizem, por favor. Não, que eu saiba. Não que eu saiba. Ainda não, né? Graças a Deus. A única pessoa que está passando os exercícios e a gente respondendo na aula é o Pedro. Fora isso. Pedro, né? O professor Pedro. Nossa, eu só participei de uma atividade com ele. Pois agora a presença está valendo 1 ponto nas aulas. Nossa, tô ferrada, mano. E o resto é tipo trabalho mesmo. Olha, por favor, justifiquem por mim. Não, mas eu vou tentar assistir a próxima aula dele, sim, porque às vezes dá, olha, hoje deu para eu entrar, ontem, a outra aula passada dele não deu. Ai, é horrível essa questão do horário. Mas é porque eu pergunto a questão do trabalho que eu não quero se deixar nada para a última hora, que é horrível. Quando a gente não tem tempo de deixar para a última hora, piora a situação. Aí, assim, quando vocês souberem de algum trabalho, compartilhem lá, porque uma coisa que eu tenho o hábito de olhar o grupo. É só ficar atenta ao grupo, que sempre quando tem trabalho estamos jogando lá. Isso, eu faço. Eu olho o grupo direto, todos os grupos, isso é uma coisa que eu faço. Eu fico olhando justamente também para não acumular. Aí, geralmente, quando a Patrícia não aparece, aí eu vejo, jogo lá também. Uhum. E agradeço, Larissa. Pois é. Eu acho que o professor não vai voltar. Vai até que horas a aula dele? Não sei se é até às 20 e se é 22h20 minutos. Não, nem sei nesse horário, não estou ligada nesse horário. Será que ele volta? Eu acho que ele não volta mais, né? Já cantar parabéns para ele, né? Poxa. Eu fui entrando logo dando parabéns para ele. Se ele não voltar, eu já desejei feliz aniversário. Ai, ai. Bem, meninas, eu já vou. Eu acho que ele não volta mais, não. Se ele vê que todo mundo vai sair, né? Ele não volta. Vamos deixar ele em paz. Hoje é aniversário dele, deixa ele dar uma namorada. Então tá, eu também vou sair, tá? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Na próxima aula a gente explica para ele. Você também. Na próxima aula a gente explica para ele. Professor, a gente aproveitou e deixou o seu curtir seu aniversário. Tá bom. Beijo a todas. Beijo. Tchau.
Eu acho que só ficou 9 2 a Amanda.